Enquanto alguns nascem em berço de ouro e têm ótimas oportunidades na vida, como a de estudar em escola, particular, receber uma boa educação, outros nascem no berço mediano, no berço comum. Ou pior, tem ainda aqueles que nascem no berço da miséria, sem o amor de um pai, sem o amor de uma mãe, por exemplo. Isso não é, pode parecer, mas não é grosseria da minha parte. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país e do mundo. E uma coisa que você precisa saber é que a vida ela não é justa e ponto final. Mas o objetivo aqui, no vídeo de hoje, não é ficar se vitimizando, e sim como podemos mudar o rumo da nossa história, o rumo da nossa vida. Afinal de contas, foi por isso que eu criei esse canal. Então, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, porque hoje vamos falar sobre mentalidade financeira. O que eu vou falar agora pode parecer meio que clichê, mas a verdade é que o segredo para construir riqueza começa primeiro na mente. Isso porque ter uma mentalidade próspera é crucial para que a gente possa fazer bons investimentos, porque na bolsa de valores, por exemplo, a gente tem várias empresas e a questão aqui é saber escolher qual que é boa e qual que não é. E ter uma mentalidade próspera, como eu falei, é muito fundamental. Por quê? Porque por meio dessa mentalidade você vai sempre se aprimorando, sempre buscando mais conhecimento para aquilo que você quer fazer, seja lá fazer bons investimentos, ou ao comprar uma casa, um carro, ou fazer uma viagem, por aí vai. Ter uma mentalidade financeira e ter um rumo que você vai seguir é muito importante. E uma técnica que é bastante usada e que pode funcionar para você, porque afinal de contas já funcionou para bastante pessoas, inclusive para mim, é de montar um quadro de visão financeira com metas, sabe? Tipo, sabe aquelas frases meio que inspiradoras, imagens que representam os seus objetivos e tudo mais. Isso é bom. Por que que isso é bom? Porque toda vez que você olhar para esse quadro, ou que seja, sei lá, um pedaço de papel ali escrito, grudado na parede, você vai lembrar dos seus sonhos, né? E meio que isso vai te dar uma direção, porque às vezes a gente acorda cedo, a gente faz o que tem que fazer, né? Vai pro trabalho e tudo mais, mas só que lá no fundo a gente não sabe o real motivo que fez a gente levantar da cama, tomar café, deixar a nossa família e ir trabalhar. E eu acho, que na minha opinião, a pior coisa que tem é quando a gente faz algo apenas para pagar o bendito do boleto. E é claro, que pagar nossas contas, quitar nossas dívidas é de suma importância. Mas a questão aqui é, será que a gente só trabalha para isso mesmo? E por que é importante eu e você olharmos para esse ponto? Porque se você, passa, por exemplo, a vida sem olhar isso, o que acaba acontecendo é que a gente acaba correndo um grande risco de cair na famosa corrida dos ratos. Esse termo, corrida dos ratos, ficou muito conhecido após o livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, E o objetivo aqui não é se aprofundar muito, no livro, mas basicamente falando, a história conta, sobre a história de Robert Kiyosaki e um amigo dele chamado Mike, que recebiam conselhos financeiros diferentes de seus pais. Então cada um tinha um pai e cada um recebia um tipo de conselho diferente. O pai de Mike, que é o amigo do Robert, chamado de pai rico, ensina Robert sobre independência financeira e como construir ativos, esse tipo de coisa, empreendedorismo, praticamente falando. Enquanto isso, o pai, do personagem principal, que é o Robert também, é conhecido como seu pai pobre. Por quê? Porque ele incentiva a dependência de emprego e evitar riscos financeiros, por exemplo. Então ele é bem conservador, digamos assim. Mas a principal mensagem do livro, que creio eu, é de saber a diferença que tem entre um ativo e um passivo. Então vamos lá, o que seria basicamente um ativo e um passivo? Um ativo, vamos começar pelo ativo, ele é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, por exemplo, você vai lá, investe seu dinheiro e depois você recebe o seu dinheiro mais os juros. Ou seja, você investiu uma grana e agora você tem mais grana ainda porque investiu. Isso é um ativo. Outro exemplo de ativo é quando você, por exemplo, vai lá e investe em conhecimento. Por que investir em conhecimento é um ativo? Porque você, por exemplo, foi lá, fez um curso, adquiriu conhecimento e você pode usar esse conhecimento tanto para levar para a vida, Você pode usar isso para levar como lição de vida, ou você pode usar esse conhecimento, para vendê-lo para alguma pessoa. Muitas pessoas fazem isso hoje em dia na internet. Já o passivo é ao contrário do que o ativo. Ele não é o seu amigo e você não deve ser persuadido por ele.
E por que que eu estou falando isso? Porque pensa comigo, nós, seres humanos, gostamos de sair, gostamos de comprar roupa, gostamos de comprar celular e muito entre outros. Porém, tudo isso que eu acabei de falar são passivos. Por que são passivos? Porque são coisas que tiram dinheiro do seu bolso e não te retornam absolutamente nada, a não ser, é claro, né, o prazer momentâneo. É aquele velho ditado, né? O pecado é bom. E antes de mais nada, né, eu vou deixar bem claro aqui que essa é a minha opinião. E o que eu quero dizer não é para você parar de se divertir, de sair com seus amigos e coisa e tal, tal. O dinheiro é seu e você faz o que você quiser. Mas o que você precisa saber é que se você tem um objetivo, você vai precisar abrir mão de algo do presente para ter um futuro com mais qualidade. E é aí que entra a luta de ir contra a maré, porque poucas pessoas estão dispostas a fazer isso. E a jogada aqui é você ir adquirindo ao longo da sua vida mais ativos do que passivos, né? Por quê? Porque aos poucos você vai enriquecendo. E bem, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Fui, valeu!